Comecei a trabalhar em empresas grandes, trabalhei na Deca, trabalhei na Metal Leve e depois trabalhei em empresas de computação, na Honeywell Bull e na Siemens. Mas o que mais me preocupa é como é que vai ser daqui a 10, 15 anos, porque ela está evoluindo numa rapidez tão grande que realmente ela vai chegar um momento que eu vou falar assim, eu não vou no médico, eu vou consultar inteligência artificial, eu não vou no engenheiro, eu vou consultar engenheiro. Não vou consultar um administrador. Até o próprio Elon Musk falou isso esses dias, que vamos ter que começar a pensar numa renda básica universal, porque por conta de como a inteligência artificial está evoluindo, muitas pessoas não terão papel na sociedade. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você telespectador fiel do Era Uma Vez podcast, você que é faminto por curiosidades do mundo empresarial, para entender um pouco mais sobre como as coisas acontecem, para entender mais sobre experiências humanas, como as empresas se desenvolvem e como elas funcionam de verdade, sem mimimi, sem guru dando fórmula mágica, aqui é mundo real. Meu nome é Bruno Gonçalves, eu sou o seu host, o seu apresentador deste podcast, que já tem algum tempinho, a gente começou no comecinho desse ano de 2025 e já temos mais de 100 mil visualizações no YouTube. Por aqui passaram pessoas muito grandes. Tivemos a presidente América Latina da AWS, tivemos o head global de inovação da IBM, tivemos liderança da Nissan, tivemos liderança de grandes empresas e hoje não será diferente, porque este episódio do Era Uma Vez Podcast tá recheado de muita informação, de muita curiosidade e de dicas práticas. Se você é empreendedor, se você gosta de tecnologia, esse episódio do Era Uma Vez vai fazer você brilhar os seus olhos. Lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu colaborador por meio de processos que funcionam e omnicanalidade para, no final, melhorar a experiência também do seu cliente. Hoje, eu ia falar nesta noite, ia me sentir já o Jô Soares, quase, né? O peso já tá quase. Hoje teremos conosco uma figura ilustre. Vocês conhecem a TOTUS? Mais do que isso, você conhece a ERP Flex? Eu que trabalhei muito tempo em algumas empresas que precisavam de uma boa gestão, conheço esses dois, principalmente a ERP Flex. Temos aqui Ernesto, e agora você me ajuda com o sobrenome, porque meu alemão tá péssimo. Aberkorn. Ernesto Aberkorn. Ó, meu alemão tá em dia. Ele que é cofundador da TOTUS, e se você não tá vivendo debaixo de uma pedra há alguns anos, você sabe quem é a TOTUS, e também fundador da ERP Flex. Seja bem-vindo, Ernesto. É um prazer estar aqui com você e vamos falar sobre TI, sobre trabalho, sobre gestão, que é o que todo mundo quer saber. E a gente vai aprofundar. Mas antes de tudo, esse é um podcast que a gente começou com a ideia de falar sobre experiência do cliente. E aí a gente começou a olhar para o lado e viu que experiência do cliente está muito ligado com experiência do colaborador, que está muito ligado com experiência do usuário, que está ligado à tecnologia. E aí, a partir da experiência do cliente, a gente expandiu para vários mercados. Como eu falei agora, a gente teve gente muito grande por aqui, e inclusive você agora mais uma estrela para abrilhantar esse podcast. Ernesto, primeira pergunta para o pessoal conhecer melhor você. Acho que a TOTUS, né, e a RP Flex são marcas que o mundo empresarial já conhecem. E o Ernesto participou da construção dessas duas grandes marcas. Mas quem é o Ernesto? Como que você se tornou o que você se tornou? Aliás, o que que você se tornou? Conta pra gente. Olha, eu, na verdade, sou um programador, né? Eu sou formado em administração de empresas, então a gente aprende lá na GV como fazer uma empresa crescer, né? Desde uma gestão administrativa, contabilidade, vendas, tudo. E comecei a trabalhar em empresas grandes, trabalhei na Deca, trabalhei na Metal Leve e depois trabalhei em empresas de computação, na Honeywell Bull e na Siemens.
a Siemens, ela, no mundo, tentou entrar na área de computação. E ela é da área de telefonia. E montou aqui no Brasil uma empresa chamada ESC, Empresa de Sistemas e Computadores. E lá eu comecei realmente a desenvolver sistemas para mostrar aos clientes o que um computador pode fazer. Contabilidade, cobrança, estoque, faturamento. Fui desenvolvendo. De um dia para o outro, cheguei na empresa de manhã lá, todo mundo, a telefonista falou, é para subir lá no 6º andar. Chegamos lá, o diretor estava anunciando o fim da ESC. Pessoal, hoje vocês estão aqui, último dia, amanhã vocês já não vêm. A Siemens resolveu sair da área de computação. Dizem que foi porque a IBM falou que se a Siemens continuasse na área de computação, a IBM estaria na área de telefonia, coisa de cachorro grande. E aí eu estava no olho da rua. Mas o meu trabalho na Siemens era exatamente desenvolver rotinas para mostrar aos clientes o que um computador é capaz de fazer. E aí eu fui desenvolvendo umas rotinas. Aí eu cheguei para o alemão e perguntei, escuta, Koch, eu estava aqui desenvolvendo essas rotinas em assembly e tal, isso aqui também roda na IBM, eu posso usar essas rotinas? Sabe o que o alemão falou? Se um dia funcionar, pode. O alemão que era da ESC, É? que era da Siemens. O da Siemens. Legal. E Então ele desacreditou completamente. é que assim, eu fazia os programas para mostrar o que o computador faz para os clientes, e às vezes que eu estava lá mostrando, dava um pauzinho, né? Acho que ele ficou triste. Acho que ele ficou triste, Ernesto. Mas aí eu peguei esses programas e comecei a oferecer a amigos, né? Até o primeiro cliente foi um cunhado, né? Cunhado às vezes tem essa vantagem. Às vezes é uma coisa boa, né? Raramente, mas acontece. Ele tinha uma empresa de materiais de escritório e tal, então era uma empresa não muito grande, com uma fabricação bem contínua, fácil e tal. E aí eu comecei a implantar, né? Controle de estoque, contabilidade, aí depois já faturamento, cobrança. E aí foi nascendo o sistema. E aí eu dei o nome de SIGA. O E aí surgiu nome. o SIGA. SIGA significa Sistema Integrado de Gerência Automática, que é esse o objetivo de um sistema, gerenciar automaticamente uma empresa. Aí o sistema foi crescendo, aí eu fui pegando amigos, a Rastro e outras empresas, e fui vendendo o software, mas naquela época não existia ainda toda essa parte de você rodar remotamente, né? Você tinha que ir num computador. Então, a Siemens ainda manteve os computadores no mercado, né? Na BASF, na Melhoramentos, nas empresas principalmente alemãs, porque não podia chegar lá e de um dia para o outro retirar os computadores. Então, ela manteve a equipe de manutenção e aí ficou ainda mais 6, 7 anos Legal. esses computadores funcionando. E eu ia rodar nessas empresas. E aí eu fui conseguindo clientes, fui crescendo, e aí já com o nome de SIGA, até que um dia a GEL, que é uma empresa de discos, né? Discos Continental, Chantecler, Fonadisc, ela falou comigo, ela tinha um computador Siemens, e ela falou, olha, eu estou com bastante tempo livre, você não quer ficar aqui o dia todo e implantar o teu sistema aqui? E aí eu comecei a implantar lá o SIGA. Aí começou realmente a crescer, porque eles implantaram todas as rotinas, e coincidentemente, a GEL colocou como pessoa que fizesse o link entre a SIGA e o resto da GEL, o pai do Laércio, o senhor Cosentino. E aí eu fiquei muito amigo dele, né? Porque a gente começou a trabalhar junto, e fomos trabalhando, e a empresa foi crescendo, fui arrumando novos clientes. Até que um dia, o Cosentino chega para mim e fala, eu tenho um filhinho, 16 anos, estudante de engenharia na Poli, gênio, ele quer conhecer esse negócio de computação. Eu falei, manda, quanto você vai pagar? Nada. Ele vai aprender.
Aí o Laércio começou comigo, e aí começou a crescer, crescer. Laércio que é seu sócio. Ele virou meu sócio, mais ou menos 6, 7 anos depois. Ele foi crescendo, e ele também começou a programar. E coincidentemente, nessa época, né, na virada da década de 60 para 70 para 80, principalmente a década de 70, foi a virada do computador mainframe, daquele computador grande, Uhum. né, para os micros. Isso foi uma mudança tremenda, porque basicamente tudo teve que ser reprogramado, né? Enquanto a gente programava em Assembler, a gente teve que mudar tudo para escolhemos o DBase. O DBase depois virou Clipper, o DBase era interpretado, mas isso era um detalhe. E aí nasceu o SIGA na versão para micro. Aí facilitou muito, porque quando você tem um birô de serviço, né, um computador grande, o responsável pelo processamento, você tem que ficar lá até meia-noite, 2 horas da manhã, trabalhando, você que roda o processo, né? Então, você é o responsável não só pela programação, mas também em executar o processamento. E a grande vantagem da microinformática foi que essa responsabilidade passou a ser do cliente. A gente passou a fornecer só o programa. E aí a coisa começou a crescer, começamos a ganhar muitos clientes. E aí, com a entrada do Laércio e também com a mudança da tecnologia de computador mainframe para micro, mudamos o nome da empresa para MicroSIGA, né? Que agora roda em micro. Aí depois veio a mudança também da linguagem, né, o Clipper. E aí tem uma curiosidade também muito grande. O Clipper é uma linguagem fantástica, compilada, quer dizer, o usuário não via o fonte. Foi crescendo, crescendo, e aí surgiu quem? Windows, né? Lá nos Estados Unidos, começou a fazer com que as telas tivessem cores bonitas, facilidade de acesso. O usuário, aquilo foi uma novidade Vida incrível, do né? usuário transformada. Transformada. E por incrível que pareça, o Clipper, a empresa lá dos Estados Unidos, que era dona dessa linguagem, não evoluiu para o Windows, né? Não sei se achou muita dificuldade, o que aconteceu. E nós tínhamos tudo já agora em Clipper. E agora? Vamos ter que mudar de linguagem? Porque o Windows é fundamental. Nós fizemos o Clipper funcionar em Windows. Uau. Então, aí eu tenho que mencionar também o nome do Jorge Queiroz, que era um dos meus programadores, que fez realmente essa mágica, porque isso não é fácil. Você pegar uma linguagem que roda no preto e branco e rodar no Windows com um monte de cores e toda aquela beleza, né, das telas. E aí, essa linguagem ficou sendo uma linguagem da MicroSIGA, e que hoje é o ADVPL, Advanced Proteus Language, porque nós passamos a dar um nome ao sistema, ao ERP, Proteus. Proteus era o Deus, você até falou, Deus romano, se não Deus me engano, né? romano, tal, de um papa, e, enfim, nome de Proteus, que até hoje é o sistema da TOTUS, escrito em ADVPL, que é Advanced Proteus Language, que é o Clipper melhorado para Windows, evidentemente hoje com muitas funções novas, né? Porque uma linguagem de programação, ela basicamente o que é? Eu sempre digo que uma linguagem de programação só tem 7 códigos. Somar, dividir, multiplicar e subtrair, são as 4 operações aritméticas. Ler e escrever, sendo que ler é desde ler um cartão perfurado, até ler um teclado, até ler uma voz humana. E escrever, que é escrever numa impressora, escrever numa tela, e hoje até escrever, falar, Exato. quer dizer, emitir. E o mais importante, qual que é?
Aí você me pegou. IF. If. Aí do if vem o if else, vem Exatamente, o if else. Então, um programa nada mais é do que um conjunto dessas 7 instruções que vai somando, dividindo, multiplicando, lendo informações e, através do if, tomando decisões, decisões e soltando o resultado. Eu nunca pensei num sistema por essa visão das suas únicas 7 capacidades. Aí me surgiu um negócio que eu vou ter que cortar aqui pra gente continuar. A inteligência artificial você ainda vê como nessas 7 capacidades? Porque ela não vai mais no if, né? Olha, Ela vai sozinha. O que que você acha? a inteligência artificial, eu curiosamente fiz ontem um curso, estou fazendo um monte de cursos. Essa é de assustar. Vai além, né? Essa vai além, muito além, porque é impressionante, impressionante. Porque ela consegue chegar a conclusões que a gente, que tem uma inteligência fantástica, não consegue. Você faz umas perguntas assim, ela dá umas respostas que você nunca imaginou. E, sinceramente, eu não sei qual é o segredo da inteligência artificial. Como é que ela está chegando a isso? Porque hoje você tem no mundo, nos milhões de computadores, né, informações infinitas. Quer dizer, a cada segundo, os computadores do mundo são alimentados por milhares, milhões de informações. E dá a impressão que a inteligência artificial, ela simultaneamente que a informação nasce, ela tem acesso. Porque se você perguntar agora, aí depende de qual, né? Porque a Google, a Microsoft, o iPhone, todas, cada uma está criando uma, todas são semelhantes, assim como o carro, todos são semelhantes, uma é um pouquinho assim, outra é um pouquinho assado, mas todas as IAs são semelhantes. Então você pode usar uma, depois a outra, depois a outra, fazendo uma pergunta para cada uma delas, ou para a mesma, né, para ver qual é a melhor resposta. E ela basicamente faz o que o nosso cérebro faz, mas só que o nosso cérebro faz com aquilo que você sabe, que eu sei. Enquanto que ela faz com todo o universo de conhecimento que tem no mundo e que está armazenado, não sei como, em todos os computadores do mundo. Então é um negócio impressionante. Você pode perguntar qualquer coisa que ela te responde. Então imagina como é que nós, seres pobres, seres humanos, vamos ficar. Porque eu sou engenheiro. Não preciso de engenheiro, eu tenho inteligência artificial. Eu sou médico, não preciso de médico, eu tenho a inteligência artificial. Mudou o jeito com que a gente Não, imagina. pensa sobre as Eu soluções, sei, né? mas o que mais me preocupa é como é que vai ser daqui a 10, 15 anos. Porque ela está evoluindo numa rapidez tão grande que realmente ela vai chegar um momento que eu vou falar assim: eu não vou no médico, eu vou consultar a inteligência artificial, eu não vou no engenheiro, eu vou consultar engenheiro, não vou consultar um administrador. Deixa eu te fazer então uma pergunta. Você falou que não sabe onde ela vai chegar. Vamos fazer um exercício de bola de cristal aqui, porque a gente não sabe aonde isso vai dar. Mas você trabalhando com tecnologia, desde a criação da Microsiga, e aí a gente vai da Siga, Microsiga, e a gente vai chegar na TOTOS, né, e depois na RP Flex ainda. Quais os perigos que você enxerga para a inteligência artificial? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Foi terrível, né? Me perdoe o português. Tem gente com medo de que a inteligência artificial, por um lado, vá criar novos especialistas, e isso é excelente. A gente já tem pessoas que se dizem especialistas em inteligência artificial e de fato são engenheiros de prompt, né? Pessoas que criam como eu vou colocar as informações para a Exato. inteligência artificial, ou seja, o criar um dataset que se tornou mais importante do que nunca, mas também, por outro lado, há a preocupação de que a gente vai criar um mar de inúteis. Né? Até o próprio Elon Musk falou isso esses dias, que vamos ter que começar a pensar numa renda básica universal, porque por conta de como a inteligência artificial está evoluindo, muitas pessoas não terão papel na sociedade. Exato. Você vê algum perigo como esse, ou esse perigo em si? Como que você
prever o futuro com a IA? Bom, primeiro vamos falar dessa palavrinha que está todo mundo confundindo um pouco, que é o que é prompt? Pessoal, prompt é você saber fazer a pergunta. Quer dizer, não tem nenhum mistério, porque isso você aprende simplesmente fazendo as perguntas, e mesmo assim, se você fizer a pergunta errada, pela resposta que você recebe, você logo entende que é fácil mudar aquilo. Você Então, errou. não se preocupem, vou fazer um curso de prompt e tal, não precisa. Aos poucos você vai entendendo, assim como você perguntava ao professor uma dúvida que você tinha, aos poucos você foi aprendendo a perguntar de uma forma correta, tá? Então, vamos acabar com essa mística que estão dando essa palavrinha que você falou, que é Maravilha, prompt. maravilhoso. Segundo ponto é o que vai acontecer com a gente, engenheiros, médicos, advogados e tal. Bom, eu acho que a primeira consequência, assim, prática mesmo, vai ser a redução das horas de trabalho. E aí, você sabe que eu estou com 81 anos e eu continuo trabalhando das 8 até as 18, até às vezes 22 horas, porque a vida sem trabalho é monótona. Então, para isso, isso me preocupa muito. Porque se falar para mim assim, olha, agora você vai trabalhar só das 10 às 16, né, o resto do tempo você pode ir ao clube. Bom, vamos ver se a gente arruma aí bastante esporte para fazer. Mas sem dúvida que a IA, ela vai afetar as profissões. Ela vai afetar a profissão do engenheiro, do advogado, do médico, do técnico, do programador. O programador, pessoal, eu tenho hoje 15 programadores lá na RPFlex. Eu cheguei e falei, pessoal, se prepara, porque eles mesmos já estão começando a usar a IA para fazer, pra chegar lá, não precisa mais programar, né, código. Eles escrevem o que o programa deve fazer, jogam para a IA desenvolve o programa. Até ontem eu fiz um curso de IA, mais um, e a pergunta que eu fiz para o professor foi curiosa. Eu falei assim, a IA está desenvolvendo os programas lá na RPFlex com um problema. Ela está sofisticando muito os programas. Sai tudo muito bonitinho e tal. Só que isso consome tempo e, às vezes, até um custo maior lá no computador. Não dá para a gente pedir para ela ser mais simples. Para ver onde a gente chegou. Quer dizer, então, realmente, a IA, ela está impressionante, está impressionante. Ela já existe há muito tempo, mas essa evolução que ela teve nos últimos 2, 3 anos é que fez isso. Exato. Então, Eu trabalhei na IBM em 2011. opa, E na IBM, em 2011, já existiam algumas iniciativas de inteligência artificial, o Deep Blue, né, que ganhou do Kasparov lá naquela competição de xadrez, o Kasparov ficou enlouquecido. Já existia uma iniciativa chamada Smart Cities, né, e eu entrava no prédio da Tutóia, na IBM, e tinha um painel gigantesco, uma área, parecia um laboratório só falando de Smart Cities. Na época já tinha alguma coisa de desenvolvimento da capacidade de operar uma pessoa à distância, não era muito confiável ainda, tenho pena da cobaia que topou fazer isso no começo, mas então não é um tema que surgiu agora em 2022, 23, não, é um tema que a gente já vem discutindo há muito tempo, só que na tecnologia, e aí quero saber se você concorda, os avanços são exponenciais, né? Então no começo vai mais devagar, mas a hora que alguma coisa dá a faísca, o aumento é gigantesco, a evolução é gigantesca, né. E aí você falou que na RPFlex vocês já estão usando a IA para ajudar a programar e tudo mais, então vou dar um passo para trás para a gente chegar na RPFlex. A gente estava lá na Microsiga, a gente falou de Proteus, Proteus que hoje ainda é o nome do software da TOTUS, né, isso. e aí eu pesquisei aqui no ChatGPT, Proteus vem do latim, é um deus grego, né? Isso, é um deus grego que tinha a capacidade de se adaptar. Por isso que não tem problema, né? Se quiser. Não. É um deus grego que tem a capacidade de se adaptar. E por isso que a TOTUS escolheu esse nome, né? Ou que vocês escolheram esse nome, foi isso mesmo? Exato. Proteus é um deus que falava tudo é de todos. E então totus significa isso,
tudo é de todos. E, na verdade, a TOTUS é a fusão de empresa, né? Esse que foi o grande diferencial que nós fizemos, que eu sempre recomendo que outras empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras elas têm essa ameaça e, evidentemente, essa concorrência em todos os segmentos das empresas estrangeiras, que chegam aqui com um capital tremendo e pegam o mercado. E a SIGA, a Microsiga, já estava com esse problema, quer dizer, a gente era bom, mas só que a gente começou a sofrer a ameaça principalmente da SAP, da SAP e também da Oracle. O que vamos fazer? Bom, fusão. E você fazer fusão com um concorrente é a mesma coisa que você namorar com um inimigo, não é fácil. Então, eu acho que esse é o grande problema para você fazer uma fusão, né? Quer dizer, você chegar com uma pessoa que você viveu o tempo todo brigando, né? Principalmente nós, no caso Microsiga, com a DataSul, e você se juntar. Não é fácil, mas sem dúvida que essa é a única solução para que as empresas brasileiras cresçam. Fundir. E hoje, quando leio o jornal, o Estadão, a primeira coisa que eu vou ver, hoje mesmo de manhã teve lá uma fusão de várias empresas, e mesmo que nessa fusão, às vezes entre também uma estrangeira. Não é o ideal, mas também é importante. Então, eu diria assim que a grande sacada, e aí realmente eu devo muito ao Laércio, porque foi ele que realmente teve essa iniciativa de a gente se unir. A primeira fusão foi com a Logocenter, e com a Logocenter foi mais fácil porque o dono da Logocenter já estava com uma idade avançada, então surgiu a fusão com uma certa facilidade. Então se juntou a Microsiga com a Logocenter. E foi com essa fusão que a gente ganhou a possibilidade de fazer o IPO. Então vamos fazer o IPO. Então foi marcado o IPO. Quando foi marcado o IPO, quem veio atrás de nós? A RM. E até hoje a RM faz parte do grupo, tem muito cliente que usa ainda o RM, mas eu vou contar aqui uma história. Essa história, não sei se você depois vai cortar ou não, mas é uma história bem interessante, porque Não vamos cortar, é a nós, vida como ela é. a vida como ela é. Então, nós programadores, e eu vou dizer que eu copio muita coisa, e todo programador copia, mas a RM exagerou um pouco, estou falando aqui. E ela usou umas rotinas ipsis literis da AWK. E o dono da AWK era meu amigo. E um dia ele me comentou, pô, a RM está crescendo para burro aí, ela está usando umas rotinas muito parecidas com a minha e tal. E aí estava um evento lá, e eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu estou usando o RM. E aí eu falei assim, bom, por que você não usa o original, que é o WK? E olha só que coisa, o dono da RM estava atrás de mim, e ele tinha 1,80 m. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, ô moleque, o que você falou? Essa é uma história curiosa, e hoje eu sou muito amigo dele, mas eu também copiei muitas coisas. Acontece. Todo mundo copia. A Acontece. programação está sempre, opa, o que ele fez, o que ele fez. Mas é interessante que a RM melhorou muito o sistema Evidente, é uma empresa fantástica, e hoje, ainda dentro da TOTUS, os clientes RM são absolutamente fiéis ao RM, e aí a RM também se juntou, e aí depois, essa é mais curiosa ainda, porque a DataSul, essa era o nosso grande concorrente, a DataSul era maior do que a Microsiga, né? E o Miguel Aboab lá, que hoje é super amigo meu, imagina, 2 concorrentes, concorrente é concorrente, né? O mundo capitalista tem essa coisa maravilhosa que é a concorrência, que faz com que todo mundo se Necessária, esforce. né? Necessária, quer dizer, o comunismo é bom, tem suas vantagens também, mas como lá não tem concorrência, se bem que a China está aí, né? E aí, depois de alguns anos, é que a DataSul também se uniu, viu que realmente a TOTUS
Era uma empresa que estava crescendo. E depois, E nessa época já era TOTUS ou ainda. não, a TOTUS foi. O nome TOTUS surgiu já quando a gente se juntou com a Logocenter. Então, E, quando abriu o capital, já era TOTUS. e como foi essa reunião, esse brainstorming para criar o nome TOTUS? Que aí já. A primeira coisa, quando a gente viu a confirmação da sua entrevista, eu falei: finalmente vou poder perguntar por que TOTUS se escreve com V e se lê com U. Então explica para mim, da onde surgiu o nome TOTUS e por que não coloca com U? Porque TOTUS é o nome de um deus da mitologia e tal. E a palavra TOTUS é uma palavra latina. E ela significa tudo é de todos. Né? Quer dizer, um nome bem interessante para uma empresa. Né? Quer dizer, o nosso software é de todos. Uhum, Então, foi daí que nasceu esse nome, TOTUS. Né? Foi ideia do Laércio, inclusive. Eu muito gostei bom. do nome, falei, TOTUS? Com V? É, porque é latim. Latim, o V é U. E teve essa discussão de por que com V? Vamos colocar. Teve, mas se é um nome de um. No latim era assim, assim No ficou. latim, assim ficou. Maravilha. Então a resposta tá aí, tá? É com V, sim, mas o V no latim tem som de U. Se essa era a sua dúvida, que nem a minha, tá respondido. Se não era a sua dúvida, o problema é seu. Vamos continuar. Exato. E você tem muitas outras palavras, né, que são latinas, que o V se pronuncia U. Exato. E aí vocês estavam. Aí surgiu a TOTUS, abriu o capital, e aí vocês cresceram absurdamente. Inclusive, a TOTUS, como empresa brasileira, né, nascida e criada aqui no Brasil, faz frente, né, de igual para igual, né, ou de maior até, para essas gigantes que você mencionou, para SAP, A para Oracle. Oracle. E aí, como que surgiu a RP Flex? Eu trabalhei numa empresa de e-commerce e foi lá que eu conheci o RP Flex. Era a RP Flex nós éramos clientes da RP Flex. Então, como que surgiu a RP Flex na sua vida? Quando abriu o capital, eu estava com 62 anos. E aí, isso é uma coisa que até hoje ainda não existe uma afirmação forte. Se realmente, quando a empresa abre o capital, a diretoria não pode ter mais do que 60 anos. Dizem que isso é uma lei ou é um mecanismo para fazer com que realmente, primeiro, as empresas tenham na sua diretoria jovens. E segundo, para dar mais oportunidade aos jovens, né? Porque o mercado de trabalho ele é limitado. Então, você fazendo com que, principalmente nas SAs, os diretores sejam pessoas mais jovens, e principalmente que, em princípio, isso pelo menos há muitos anos atrás, umas pessoas de acima de 60 anos não tinham mais aquela capacidade necessária para um diretor de empresa grande, se estabeleceu essa regra, que até hoje eu não sei se é lei ou se é realmente apenas uma norma. Uma Né? convenção. Mas, de qualquer forma, também, a maior parte das pessoas, elas preferem, após os 60 anos, fazer parte de um conselho, do que ter a responsabilidade de acordar todo dia às 8 horas e ir trabalhar e com responsabilidade e principalmente não poder faltar. Nesse ponto, eu me orgulho de ser diferente. Principalmente também porque a minha mulher falou assim: aqui também você não vai ficar. Em casa todo dia? Não. E olha, eu tenho 10 princípios lunetas. E um deles é trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. E você acordar de manhã e saber que você tem que ir lá e fazer alguma coisa e não ficar em casa, então, vai gostar do trabalho, né? Precisa ser um trabalho realmente gostoso. E porque eu, na verdade, sou programador, sou um garoto de programa. Não quero saber de administrar, de tocar um negócio. Modéstia à parte, eu sou um bom programador. E até hoje eu programo. Muito Agora, bom.
com a IA, eu estou assim, falei, Explorando as novas porque possibilidades da programação. parece que ela vai substituir o programador. Você acha que sim? Eu acho que sim. Completamente? Bom, pelo menos a definição do que deve ser feito é o programador que vai falar, se bem que isso o usuário tem a capacidade de falar. Mas, olha, eu- E aí, realmente, a partir não da... só a programação, né? Um monte de outras coisas. vai ser impactada pela IA, né? E aí, a partir daí, então, você estava na TOTUS, Isso. e aí você teve que sair da diretoria, e aí você sai da diretoria da TOTUS e decide criar... Não tudo de criei a novo. RPFlex. Não? Não, eu criei a TI educacional. Porque já naquela época, sempre, né? Eu gostei muito de dar curso, né? Porque eu sempre falo também uma frase bacana que é: num curso, quem mais aprende é o professor. Então, dê aulas. Além de você ganhar uma graninha, né, extra, você é que mais aprende. Porque quando você tem que dar aula sobre o negócio, quando você tem que chegar e ensinar para o aluno, na tua cabeça vai surgindo um monte de dúvidas. E aí você vai lá e estuda tal. Então, eu sempre dei aula de programação, e até hoje eu gosto de dar aula, eu dou palestra, e nas palestras eu procuro sempre ensinar programação. E aí eu montei uma escola, TI educacional. Aí eu estava até, fiquei no prédio da TOTS, tudo, montei uma escola tal, e comecei a dar aula. Dar aula tanto presencial como virtual, e aí também eu comecei a fazer vídeos. E hoje eu estou aqui com o Anderson, que até hoje eu faço vídeos, toda semana a gente lança um novo vídeo. Então, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula, e para você dar aula, você precisa mostrar alguma coisa. E para mostrar alguma coisa, eu falei: eu não vou mostrar o Proteus, porque o Proteus, se eu abrir muito e tal, não é legal. Então, eu comecei a desenvolver um sisteminha bem simples, né? E aí já em PHP, né? Porque é uma linguagem mais aberta, mais flexível e tudo. Comecei a desenvolver em PHP, né? Fazer um sisteminha de contabilidade, um sisteminha de cobrança, um sisteminha de faturamento, para mostrar aos alunos como fazer. E aí comecei a dar aula para burro. O dia todo eu dava aula. Aula, 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 aula. E aí eu dava aula e de noite eu ia lá e melhorava o sistema. Melhorava o sistema, melhorava o sistema. Aí o sistema começou a ficar bom. Aí comecei a vender o sistema, né? Aí eu tinha já várias pessoas que estavam interessadas, aí comecei a vender no mercado e tive que mudar o nome. Aí eu falei, e aí eu usava a linguagem Flex, é uma linguagem da Adobe, que faz a parte da tela, né? Aham. Voltado pro E o usuário, né? PHP. E aí olha o que acontece. Um dia a Adobe chega e fala assim: não vai ter mais Flex. O motivo que eles alegaram é porque os Flex ele era interpretado, então o cliente, o usuário, tinha acesso à fonte. Isso é uma coisa que é muito discutida, tal, se o usuário pode ou não mexer num código. programa, principalmente de uma software house. Que ele começa a mexer, aí começa a dar zebra, né? E aí a gente teve que mudar para o JavaScript, o que foi uma coisa meio pesada, porque o JavaScript é uma linguagem meio complicada, não é fácil, que cuida de toda a parte da tela, né, do cliente. Uhum. E aí o RPFlex foi crescendo. E Você fala de mudar para Java, para o pessoal entender. Você tinha uma linguagem Java, que era a linguagem da Adobe, que era o Flex, Flex, e aí você teve que mudar para Java. JavaScript. E aí não tem um conversor que você aperta e transforma. Não, É na unha. na unha. Código por código. Código por código. Né? Porque o Flex era muito prático, assim, mas também não tinha os poderes do JavaScript, né? O JavaScript é muito mais detalhado, então ele permite também você fazer coisas mais perfeitas. Então foi uma mudança positiva, no final das contas. Essa questão de linguagem de programação é assim: quanto mais complexa ela for, vamos dizer assim, mais profunda, mais você, programador, consegue fazer coisas diferentes, coisas mais sofisticadas. Então, linguagem fácil, dá para você fazer coisas relativamente simples. Então, às vezes, elas não são tão rápidas, quer dizer, o processamento é mais lento, e às vezes não dá para você fazer umas maracutaias assim mais legais. E uma linguagem mais complexa. É a mesma diferença entre o Assembly e o COBOL.
O COBOL, a maior parte usava COBOL. Por quê? É mais fácil, tal, e dá para fazer tudo, tal, tal. Agora, o Assembler, opa, Assembler você faz uns negócios que no COBOL você não consegue fazer, né? Que é chegar no detalhe lá, fazer uma coisa sofisticada, um pouquinho mais rápido e tal. E a gente está falando de linguagem de De máquina, né? máquina. Aí estamos falando linguagem de máquina. Que Quer no dizer, final das contas é o código que vai, é o código, o que vai acontecer no exatamente. final das contas. Meu- E aí, então, era uma escola. Como que surgiu? Acho que isso é legal de falar, porque a gente tem muito empreendedor assistindo. E hoje, e quando eu falo empreendedor, eu tenho intraempreendedor, então a galera que empreende dentro das empresas, e a galera que quer renda extra, que quer criar alguma coisa nova, né, que quer ganhar seu dinheiro de forma honesta. E aí eu preciso empreender. Você saiu de uma escola para uma empresa de tecnologia que desenvolveu um software de gestão. Como foi essa virada? Então, você viu que o sistema estava ficando bom. Como é que foi esse primeiro cliente? Da onde veio esse primeiro cliente que falou: "Vou Assim, pagar pelo RP Flex"? eu acho que aí a gente tem que falar exatamente nessa questão do regime capitalista, né? Uhum. Quer dizer, o regime capitalista, ele realmente ele é muito enérgico, ele é muito forte, porque ele coloca toda a escolha de quem vai fazer o serviço ou de quem vai comprar o produto no cliente. Quer dizer, a concorrência é uma desgraça. Então, um país como qualquer país, né, capitalista, essa jogada do capitalismo é um negócio impressionante. Então, a Aeroperplex nasceu, eu lá tendo um curso, tive que sair na rua. Sempre me perguntam como é que foi. Eu saía na rua e falava: olha, o Aeroperplex é um ótimo sistema de RP, compre e fique satisfeito, mais ou menos assim. Então, você tem que, no capitalismo, cada um tem que conseguir vencer pelos seus próprios méritos, fazendo sua propaganda e principalmente oferecendo um produto bom. Agora, o problema do capitalismo é que tem a concorrência. Então, o que a gente tem que entender é que no capitalismo as empresas vão crescendo e as concorrências vão surgindo. E o que eu sempre prego é que o importante é as empresas se juntarem, né? E se você for analisar um país como os Estados Unidos, ele é do tamanho que é, porque lá realmente o governo sempre incentivou a fusão de empresas. Uhum. E hoje, a TOTUS, eu estou escrevendo um livro, inclusive, e nesse livro estou colocando um capítulo onde eu estou colocando todas as fusões, eu não digo nem compra, eu acho que a palavra fusão é mais correta, que a TOTUS está fazendo. Então, o Brasil precisa incentivar que as empresas brasileiras façam fusões entre si. E, evidentemente, que também fusões com empresas estrangeiras, né? Hoje mesmo no jornal tem lá uma fusão que foi feita de uma empresa estrangeira com outras empresas brasileiras que está se tornando uma das maiores do mundo. Uhum. Então, isso é importante para exatamente essa fusão gerar uma empresa enorme e aí sim poder exportar e principalmente participar da venda de seus produtos em outros países. Pelo que eu entendi, a sua fórmula do sucesso empresarial passa pela união de esforços Exatamente. para que a coisa aconteça. Eu achei legal que você mencionou um livro, e eu estou aqui comigo com um livro que você trouxe, que é Dicas de Como Chegar Lá. Qual que é o principal ponto desse livro aqui? Essa aqui é a sua história pessoal? São dicas, individuais? Como que surgiu essa É ideia? O que assim, que fala esse livro? eu escrevi muitos livros sobre tecnologia, aí tem até, são 12, 13 livros, e aí eu resolvi fazer um menor, com muito humor, com muitas figuras, e com os 10 princípios do NETAS. O NETAS, na verdade, é um movimento que eu criei. A sigla NETAS significa o N de natureza,
o E de esporte e educação, o T de trabalho, o A de amor e o S de saúde. Eu considero que nós, seres humanos, devemos focar nessas 5 coisas, 5 ou 6, né? Porque tem natureza, educação, esporte, trabalho, amor e saúde. E viver a vida, e ser feliz. Então, esse movimento Netas, ele, basicamente, o que eu faço? Curiosamente, o meu maior cliente, sabe quem é? São crianças. Quer dizer, quando ela faz aniversário, eu ofereço uma série de atividades esportivas. Então, eu dou medalha e faço desde corrida, jogo de bola ao cesto, vôlei. Organizo esportes na festa das crianças. Então, comecei a fazer isso e tal, e aí nasceu a empresa Netas, que até hoje eu tenho uma pessoa que é o Fábio também, que também está impulsionando a empresa tal, e ele faz outros tipos de palestras também. Enfim, o Netas é um movimento envolvendo essas 5 coisas que a palavra Netas significa, que é qualidade de vida. E aí eu criei os 10 princípios. E aí, nesse livro aqui, Nesse você livro traz tem esses aí. 10 Então, esse princípios. livro tem os 10 princípios e eu comento, né? Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, amar a família e os amigos, estudar, manter-se sempre bem informado. São 10 princípios de qualidade de vida. Eu não quero substituir os 10 princípios, os 10 mandamentos da Igreja Católica, mas quero que as pessoas... Você lembra dos 10? Você lembra dos 10 princípios? Princípios, sim. Então vamos lá. Bom, mas deixa aqui Claro. ficar mais fácil. Então, os 10 princípios do Neta são: primeiro, atividade física, todos os dias, né? A gente precisa fazer esporte, porque a saúde, o nosso corpo, precisa disso. Então, todo dia ao meio-dia, em vez de almoçar, vai fazer uma aulinha de ginástica, vai fazer um esporte. Segundo, alimentação equilibrada e orgânica. E aí, evidentemente, que envolve também não ficar bebendo cerveja, álcool e comida que não é boa para a saúde. Terceiro, dormir o suficiente para sentir-se descansado. É muito importante dormir. Pelo menos 6, 7, 8 horas por dia. Quarto, trabalho. Fazer dele um lazer, um prazer. Chega para o teu chefe e fala: pô, posso ficar até às 10 hoje? Deixa, vai, só hoje. Vou chegar às 6 da manhã. Quinto, ler, estudar, estar sempre bem informado. Seja CDF. Na escola, chega com a medalhinha lá de primeiro lugar, segundo lugar. Estude. Porque você sabe que você só tem prazer em estudar quando você estuda bastante. Porque aí você começa a entender. Senão, você não vai gostar. Espiritualidade, viver a própria. Eu sou filho de... Meus pais eram judeus. Meu pai chegou no Brasil e virou católico. É uma coisa até que até hoje eu não entendi. Mas, enfim, toda a minha família é judaica, até minha irmã virou... E eu continuo católico. Eu acho que esse negócio de religião é muito complicado. Então, vamos ter só espiritualidade. Ou só não. Vamos acreditar em alguma coisa. O próximo é, isso é importante, amar a família e os amigos. Os amantes não. Deixa para depois essa história. Inimigos, jamais ter. Olha, eu já tive inimigo, ninguém evita isso. Mas olha, umas 2 ou 3 vezes eu realmente liguei para o meu inimigo. Tem até um que é bem... chamava Armando. O cara era meu inimigo. Um motivo, liguei para ele e falei: Armando, quero ser seu amigo de novo. Ele falou: porra, não enche o saco. Mas virou meu amigo. Virou seu amigo, tá ótimo. Converteu o inimigo em amigo, tá certo. Exatamente. Esse é o nono. Agir com ousadia, calma e persistência. Então, pessoal, o dia todo você tem que pensar assim: pô, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Entendeu? Agir, fazer alguma coisa. Não fica parado. Não reclama que os outros estão fazendo e que você não pode fazer porque o outro já fez melhor que você. Vai lá e faça. E o 10º, esse já... Bom, enfim, cumprir as metas estabelecidas.
Então eu tenho um caderno. Não está aqui como um princípio, mas faça um diário. O diário meu está na minha mala. Você pôr agora lá no meu carro, na minha mala está meu diário. Então eu tenho diário desde os 22 anos. Então o Anderson agora está escrevendo um livro sobre a minha vida, é uma moleza, ele pega meus diários, lê e escreve. E é legal porque eu escrevo realmente o diário assim que a coisa acontece. Então eu vou sair daqui, vou entrar no meu carro, vou pegar meu diário e vou escrever. Hoje eu fiz uma entrevista aqui e tal. O Foi Bruno é muito, muito legal, gente foi muito legal, boa. gente Entendi. boa. Falei isso, falei. É isso, é isso. Então, pessoal, quando você faz um diário, você registrou o que você fez. Então você não esquece. E é incrível. Eu pergunto para meus filhos: você fez isso? Você fez aquilo? Eles não lembram, não sei o que, imagina. E a vida nossa tem 100 anos, sei lá. E se você não escrever todo dia, não digo todo dia, porque eu digo para escrever só os fatos importantes. Então, às vezes, eu chego no dia 28, eu fico preocupado. Nossa, esse mês aqui eu só escrevi 3 coisas. Foi um mês fraco. Fraco de escrita. Ernesto, olha só, eu vim para cá com um roteiro na minha cabeça de falar de gestão, de falar de empresa, de falar de liderança, e o papo tomou outros caminhos que eu acredito que foram caminhos melhores, né, e acho que, esses 10 princípios que você lista, deixam uma mensagem super importante. Para finalizar em termos de perguntas, indo aqui mais para a área pessoal, né, então a gente entendeu como que surgiu a TOTUS, como surgiu a RP Flex, e para mim é uma surpresa, porque não apareceu na minha pesquisa que veio da educação. Acho muito bonito uma empresa que sai e que nasce da ideia de ensinar, e esse ensino foi tão bem aplicado que nasce um produto de verdade, que é vendido até hoje, que o meu time usava há um tempo atrás, quando eu trabalhava com e-commerce. E aí você já falou de família, e do seu pai, da sua mãe. Hoje, qual que é o princípio familiar que você guarda com mais carinho, que você acredita que foi o que te levou a chegar onde você chegou? Porque o livro fala, né, dica de como chegar lá. Eu entendo que chegar lá é diferente para cada um, mas qual foi essa coisa que você teve da sua família, que você acredita que foi um dos fatores principais para você chegar lá, onde você chegou? Bom, ah, o fator mais importante é você sempre se concentrar em fazer do que realmente você gosta, né. E aí, tem até um fato interessante que, eu sou sócio até hoje da TOTUS e tenho agora a RP Flex, e olha só, nenhum dos meus 3 filhos seguiu a área da TI. Dos 4 filhos, porque eu tenho também um enteado. Eu nunca impus. Assim como meu pai também, gostaria muito que eu fosse fotógrafo, ele era fotógrafo, ele tinha fotolabor, e um dia eu falei: "Pai, não vai dar". Eu trabalhei com ele, mas eu vou ser um garoto de programa. Então, minhas 2 filhas tocam um hotel, o meu filho também toca um hotel, e a minha mulher toca um salão de beleza. Então, realmente, eu não tenho ninguém na minha família que virou um garoto de programa. E então, realmente agora eu estou até vendo essa questão da RP Flex, que a TOTUS já está lá, hoje é uma sociedade anônima, tal, então ela anda sozinha. Inclusive eu já distribuí todas as minhas ações para meus filhos e para minha esposa, e estou vendo o que eu vou fazer com a RP Flex, porque eu estou com 81, mas eu prometi para meus filhos que eu só vou trabalhar até os 110. Então Ótimo. só tem mais 19 anos. E aí, eu preciso ver o que eu vou fazer com a RPFlex, né. Se bem que eu tenho um sócio não, um diretor, que é o Tato, que provavelmente ele vai ficar agora já com uma boa porcentagem da empresa. O importante é que eu tenho um emprego. Tem o que fazer, O que né, fazer? porque Acordar de o manhã, trabalho tem que ser um lazer. trabalho é um Sabe que lazer. essa frase sua foi a que mais me impactou, porque
Você até tá escrito na minha camisa, né? Gente feliz Gente dá feliz dá lucro e lucro, não enche o saco. exatamente. Então a minha Olha, eu tese achei essa frase a fantástica, minha viu? tese é essa, É. que as empresas comecem a entender cada vez mais que fazer o colaborador feliz, e eu entendo que tem parte da responsabilidade da empresa, e boa parte da responsabilidade é da própria pessoa, Pessoa. e de se encaminhar para o lugar que ela vai cumprir o seu propósito, que ela vai fazer o que ela gosta, e de fato fazer o trabalho um lazer. E eu gosto da sua frase ainda mais, porque ela se contrapõe a um meme, a uma piada geral que as pessoas colocam, que é: "Ah não, transforme, o trabalho em algo que você gosta e você nunca mais gostará de nada na vida". Tem gente que fala isso. E Isso. você traz esse contraponto, que é: "Transforme o trabalho em lazer, porque aí a vida fica muito mais legal". Exato. E você trazendo que aos 81 anos o seu prazer ainda mora no trabalho, então o trabalho não precisa ser um negócio chato. E infelizmente a origem da palavra trabalho é tortura, né. Exato. Trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura dos escravos. Ou seja, tem um quesinho de escravidão aí, e ainda, a tortura. E você traz isso com muita sabedoria de que não precisa ser assim, pode ser legal, pode ter lazer. Ernesto, muito obrigado pela sua participação e preciso trazer um ponto aqui porque como a gente começou esse podcast para falar de experiência do cliente, a gente preza pela experiência também dos nossos convidados, né. Então você viu quando você chegou, tinha ali um cafezinho, tinha ali um pãozinho de queijo, tem um docinho ali ainda também se quiser, Legal. né, de vez em quando é bom, você tem que manter, né, a saúde, mas, né, de vez em quando é bom um docinho para alegrar a vida. A gente sempre presenteia os nossos convidados com algo para eles colocarem na sua estante e não esquecerem que estiveram aqui conosco. Opa, Então a gente fez para você um pequeno Ernestinho olha aí. para você colocar na sua estante e Pô, lembrar que você esteve aqui no Era Uma Vez Podcast em forma de agradecimento. e não colocou o cabelo. Pô, Eu preciso dizer que não você sou eu que faço os bonecos. não, que você procura fazer o boneco como a pessoa realmente é. Olha, muito obrigado. Acho muito gostoso a gente fazer, a gente ser entrevistado, porque é um momento em que você expressa a um monte de gente aquilo que você pensa, e isso é muito gostoso, né. Eu acho que dá uma alegria muito grande você poder expressar a sua opinião e falar o que você pensa. E vamos Muito marcar obrigado. uma próxima entrevista para falar de filosofia, porque eu vi que você gosta de Opa, filosofia, e aí dá pra gente ir para Platão, para tá bom. Kant, para tantos lugares. Mas que bom que você topou esse papo aqui, Ernesto. Foi um prazer ouvir sua história. Tenho certeza que as pessoas em casa também, puderam tirar proveito da sua trajetória e ver que, a gente vive num constante aprendizado, né. Com 81 anos, você não parou de aprender. Ontem fez um curso de IA e entendeu que a vida é sobre isso, né, sobre transformar o trabalho em lazer e continuar a aprender. A vida não é fácil, não. Ser É feliz isso não é aí. fácil. Muito obrigado. Ernesto, mais uma vez obrigado, e obrigado a você que está aqui conosco em mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Um prazer ter você aqui conosco. Já estamos nos encaminhando para um número relevante de episódios e também um grande número de visualizações. Muito obrigado pela sua participação por aqui, pelo seu apoio. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de deixar os seus comentários aqui nesse vídeo. E aí, vou pedir para o Ernesto responder pessoalmente. Se ele não vier aqui responder, ele conta para mim que eu respondo por ele. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.